Pai do Senhor, igreja, amém? Amém. É muito bom estar na casa do Senhor, né? Mais uma vez, mais um dia. Estivemos aqui de manhã e glória a Deus, estamos aqui agora também, né? E que você possa ter liberdade aqui nesse meio, no nosso meio, que aqui há comunhão entre nós, a igreja do Senhor está reunida, então que você possa realmente buscar a presença de Deus na sua vida, colocar tudo aquilo que você precisa colocar diante de Deus, como Deus vivo e poderoso, né? E eu queria que você ficasse de pé agora para a gente fazer uma leitura introdutória rápida. Está lá em Mateus 26, apenas o versículo 30. Mateus 26, versículo 30. A palavra de Deus fala assim: e tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Deixa sentar. Tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Que hino será aquilo? Mas não sabemos. É o que a gente faz sempre aqui. Daqui a pouco estaremos aqui louvando o Senhor, nós vamos ficar de pé. Nós vamos adorar um Deus terrível e poderoso, um Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E o louvor, como sempre falo, ele ultrapassa o teto desta igreja, chega até o Senhor. E chega como as narinas do Senhor, como um perfume suave. E o que você e eu temos que fazer? É abrir a boca e cantar louvores a Deus. Porque Ele é o teu Deus, foi Ele que tem dado vida a você, é Ele que faz você se movimentar, sair da sua casa e chegar aqui. E esse momento que você está aqui nessa noite é um privilégio para você e para mim. Quantos irmãos nossos hoje estivemos orando, né? Aqui de manhã, levando a mensagem também da palavra, estão no leito de dor e queriam estar aqui. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Situações difíceis, sim, vêm sobre a nossa vida. Situações que muitas das vezes nos entristecem, nos desagradam. Mas nós temos muito que agradecer a Deus pela nossa família, nossos filhos com saúde, né? Pelo nosso trabalho, pelas necessidades que nós temos, Ele tem suprido. Nós temos aqui pouco tempo de estar aqui reunido, 1h30, no máximo 2 horas aqui, louvando e engrandecendo o nome que é sobre todo nome. E nós temos que valorizar isso na nossa vida. A gente não sabe o tempo que a gente vai estar aqui nessa terra. E enquanto estivermos aqui, a gente precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Então essa palavra fala em Mateus 26, 30, e tendo cantado o hino, Jesus estava lá cantando, saíram para o monte das oliveiras. Eles cantaram, Jesus cantava, Jesus adorava o Pai dele, e Ele era Deus, Ele mesmo era Deus, o Filho do Deus vivo. Em Atos 16, 25 fala que Paulo e Silas estavam presos e cantavam hinos, um só não, hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Que Deus é esse que nos impulsa a cantar louvores no momento que a gente está arrebentado, destruído? Paulo e Silas tinham levado chicotadas, machucados, ensanguentados, mas eles estavam ali adorando a Deus, cantando no meio daqueles presos. Que Deus é esse que impulsionou aqueles homens a dar a própria vida, morrerem pelo Evangelho, para estar na casa do Senhor fazendo sua obra. Isso é prova de fé, meu irmão. Deus não tem que provar mais nada para a gente que Ele nos ama. Nós é que temos que provar para Ele que nós o
através da obra que a gente faz para Ele. Situações acontecem, sim, até dentro da casa do Senhor, que nos entristece, causa até, sabe, aquela coisa ruim dentro de nós. Mas nós fazemos para o Senhor, não para o homem, para Deus, que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Momentos de prisão, de dor, eles adoravam, cantavam hinos. E logo depois que eles cantavam aqueles hinos, adoravam a Deus, machucados, arrebentados, houve um grande terremoto e as cadeias se abriram. No momento que você adora a Deus, que você louva o Senhor, as cadeias são quebradas nas nossas vidas, nas nossas famílias, tristezas, situações difíceis que você e eu tentam resolver da nossa forma e não conseguem. As cadeias são quebradas, como ali aconteceu ali naquele cárcere. As cadeias se abriram, eles adoravam a Deus. E quando você louva o Senhor, o céu se abre para receber o teu louvor, a tua adoração. Então é isso que temos que fazer, é adorar em espírito e em verdade. Saber que você não faz para o homem, você faz para o Senhor. Ficar de pé, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja, Senhor. Nós somos tão imperfeitos, ó Pai, cheios de mazelas, mas o Senhor teve misericórdia de nós e pela graça nós somos salvos. A graça, nós sabemos que é um favor imerecido, nós não merecíamos nada, mas o Senhor nos amou de uma tal maneira que deu o seu único Filho para que morresse em nosso lugar. E obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estar na tua casa, para te adorar em espírito e em verdade. Aqui está o teu povo, nós somos poucos aqui, Senhor, mas a tua palavra confirma para nós, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou presente, e o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor habita dentro de nós. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Só possas, ó Pai, falar no coração de cada um de nós através da tua palavra, através dos louvores. Ó Pai, tu és o único Deus, não há outro Deus além de ti que devemos pedir alguma coisa. Mas em primeiro lugar, Senhor, como Paulo e Silas naquela prisão, mesmo sofrendo, Senhor, dores, eles adoraram. Então, antes de qualquer coisa, Senhor, que todos tenhamos a consciência, coloca isso em nós. Em primeiro lugar, antes de pedir, devemos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa família, pelo nosso trabalho, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós. Peço por aqueles que estão enfermos, ó Pai, na tua igreja, que nesse momento está um momento de dor, só possa visitá-los nessa hora. Pai, tenha liberdade, a igreja é tua, Senhor. A igreja não tem dono, homem nenhum é dono. É o Senhor que manda aqui. O primeiro lugar a sentar é no Senhor. Então, Pai, tenha liberdade no nosso meio. Recebe, Senhor, todo louvor, toda adoração que queremos entoar para Ti nesta hora. Recebe, Senhor, de todo o nosso coração, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tu és o único Deus, não há outro Deus além de Ti, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim, Senhor, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ministério do Louvor. Irmãos, vamos cantar juntos. É muito bonito quando a igreja canta junto com a gente. Essa música todo mundo conhece.
Senhor, não quero que os meus olhos
Esse é o momento das ofertas, né? Que o coração de vocês pediu. É só depositar ali, tá? Vai ser bem-vindo. Está em tua presença.
Glórias ao nome do Senhor. Podeis sentar. Ele é honrado, Ele é glorificado por cada um de nós. E isso foi o que você fez aqui nessa noite. Você adorou com todo o seu coração e espírito e verdade. Tudo início que eu falei foi o que nós fizemos aqui agora, adoramos o Senhor. Esse momento agora a gente sempre faz de momentos de oração, de agradecimento por tudo que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. É um momento que a gente ora agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Como se alguém aqui que está aniversariando, ou se você tem uma bênção para, se você tem uma oportunidade até para você compartilhar agora, se você quiser, um testemunho, uma palavra que venha agradecer e honrar o nome do Senhor. Você tem essa oportunidade, se isso é desejo do seu coração nesse momento, no momento logo depois estaremos orando, pelas bênçãos que Deus tem derramado pela sua vida. Aquele que tem, eu sei que todos nós temos muitas coisas para agradecer a Deus, mas você tem aquele momento que você pode ficar de pé para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito pela sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Então, esse momento que Deus sabe, Deus conhece você pelo nome, sabe a tua vida, sabe da tua família. Ele já fez muita coisa por você, mas ainda há de fazer ainda mais. Basta que você creia que Ele pode fazer. Eu vou pedir ao diácono Fernando para a gente estar fazendo essa oração de agradecimento por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém. Pode vir, Fernando. Eu também estarei de pé aqui, quando eu estiver orando também, como ele também se levantou. Eu acho que todos nós temos um motivo de agradecimento ao Senhor. Oremos. Ó Pai amado, Pai misericordioso, bendito seja o teu nome. Amém. Obrigado por mais essa oportunidade que nos concedeste pela tua casa, para te louvar, para te adorar. Obrigado por tudo que tem feito, sabendo que não são merecedores, mas obrigado a Deus tem conduzido, tem trabalhado em nossas vidas, e nós podemos agradecer a Ti, Senhor, e procurar ter mais intimidade contigo, Senhor. Continua abençoando a vida de cada família aqui, se tu sabes a necessidade, sabes a dificuldade, continua abençoando a vida de cada um, Senhor. E aqueles que não puderam vir também, tu sabes a necessidade, esteja abençoando. Te peço bênção especial aos teus servos, com a camada, enfermo, em leitos de hospitais, em casa, como médico, Tia Nilson, o seu Rubens, ó Senhor Valdir, Senhor, a Nete, Senhor, a Lídia, o Dionísio, Senhor, tu sabes a necessidade das tuas servas, Senhor. Continua abençoando, tocando a enfermidade de cada um, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma noite tranquila, Senhor, que tua palavra, Senhor, seja alcançada em nossos corações, através do teu servo, teu filho Carlinhos, Senhor. Assim nós pedimos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você tem algo assim especial que você quer pedir ao Senhor que o Senhor venha intervir na sua vida? Uma enfermidade, alguém te pediu que você clamasse, orasse pela vida de cada dessas pessoas, por exemplo, pessoas amigos seus que estão enfermos, ou qualquer outra situação, ore por mim. Quantas pessoas chegam para você e falam assim, ore por mim, meu irmão, estou passando por isso. Se você tem algo, ou por você mesmo, talvez você esteja passando por um momento difícil, ou dentro do seu trabalho, na sua casa, ou um momento de enfermidade, fica de pé nessa. Fernando já orou por isso também, mas vamos dar uma continuidadezinha também em relação a isso. Amém? Vamos orar. Eu tenho tido muita falta de ar. Eu cheguei aqui no mercado. Falta de ar? Eu cheguei aqui hoje, eu senti um pouco. Vem cá na frente. Está se sentindo bem? Você vai levantar sua mão
Você aí, vou estar levantando um clamor pela vida dela, mas você que está aí, vai estar também clamando. Porque a igreja do Senhor é um pronto-socorro espiritual. E também um pronto-socorro físico também. Uma situação física na vida dela, muitas das vezes situações espirituais podem estar na vida de cada um. Mas agora pediu socorro da gente, socorro do Senhor. O que você e eu temos que fazer é clamar na vida dela, interceder. Nós somos agora intercessores aqui nessa igreja. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, louvado e engrandecido é o teu santo nome. Só tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aqui está minha irmã. O Senhor conhece ela desde o ventre da mãe. O Senhor conhece ela pelo nome. E ela agora veio pedir socorro a ti. Apenas uma palavra que o Senhor liberar sobre a vida dela, ela vai voltar ao normal. Ela será curada, Senhor, por ti. Então o teu povo e eu estamos aqui clamando pela vida dela, para que ela seja curada, sarada, Senhor. Que essa falta de ar venha sair dela em nome de Jesus. Ó Deus, opera na família dela, no filho dela que está afastado, Senhor. Traga ele de volta para a tua igreja, para a tua casa. Pai, o teu povo também está clamando, Senhor, por situações que muitas das vezes consegue resolver. Situações que muitas das vezes a gente pensa que da nossa maneira a gente consegue, mas nós não conseguimos ser o Senhor. É o Senhor que opera maravilhas na nossa vida. Então opera na vida da minha irmã que está aqui, ó Pai, diante de ti, com humildade, e clamando aqui por uma cura. Pai, nós clamamos agora em nome de Jesus. Responde, dê resposta, Senhor, teu povo também que nessa hora que está orando, clamando por uma resposta, por qualquer situação que eu não sei, mas o teu Espírito Santo sabe o que é. Pai, obrigado por esse momento da tua casa. Obrigado porque nós somos reunidos em teu nome. Obrigado pela liberdade que o teu Espírito Santo tem aqui, ó Pai, que nós temos essa consciência que só o Senhor pode operar. Obrigado por tudo que aconteceu. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te louvar, tendo a certeza que os louvores subiram até mim, chegaram com uma aroma suave às tuas narinas. Pai, opera em nosso meio, nós queremos ser tratados por ti, a cada um de nós, fala através da tua palavra. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Assim eu te oro, te agradeço em nome. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A minha palavra do Senhor está lá em 2 Reis 19, capítulo 19. Segunda Reis, capítulo 19. Segunda Reis 19, versículo 14. Depois a gente vai dar mais um passeiozinho na Bíblia, algumas outras palavras. Vamos começar só com esse versículo. A palavra de Deus fala assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Ponto. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, ele subiu à casa do Senhor, e Ezequias estendeu diante do Senhor.
Então, quem era Ezequias? Era o rei em Jerusalém. Você voltando lá ao capítulo 18, fala alguma coisa sobre ele. No capítulo 18, fala, através do primeiro versículo, fala: e sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Israel. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Agora vem a palavra sobre o que ele fez e quem era ele. O que ele fez diante de um Deus que é vivo e poderoso. Aqui no versículo 3 fala: e fez o que era o quê? Reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Eustão. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que, depois dele, não houve nenhum semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía. Se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Você vê que o rei Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Tantos reis antes dele e depois, se você ler lá nos capítulos anteriores e após, sempre tinha uma palavra: fez o que era reto, fez o que era mal aos olhos de Deus. Muitos fizeram o que era mal para o pai, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas ele foi diferente. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aqui fala que um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele confiou no Senhor de todo o seu coração e não se apartou dele. E guardou o que? Todos os seus mandamentos. Então, o que nós podemos fazer na nossa vida, trazendo coisas para os dias de hoje? A gente está na casa do Senhor, a gente procura fazer a obra, mas a gente procura fazer o melhor. Procura fazer o melhor para Deus, para que Deus venha te olhar dessa maneira. Ele fez o que era reto. E eu creio que todos aqui têm procurado ser assim, procurar fazer o melhor para o Senhor. Todos nós temos propósito na nossa vida. Deus tem um dom para cada um de nós, para você e para mim. Então, Deus olha a gente dessa maneira, com alegria e tendo a certeza que nós temos feito o melhor. E vamos procurar fazer sempre o melhor. Então, existiam aqueles reis que faziam o pior. E trazendo também para o dia de hoje, nós estamos em ano de eleição, né? Esse governante aqui naquela época foi o que fez o melhor. Que quando o governante é bom e faz o melhor, tudo vai bem. A nação vai bem, o povo vai bem. Ele tirou todas aquelas idolatrias, quebrou aqueles deuses de prata, de ouro, de pedra, quebrou aquilo tudo e levou o povo a adorar um só Deus. Israel, ele procurou se desviar para outros caminhos. Então nós estamos num ano de eleição que a gente precisa votar naquela pessoa que você primeiramente tem que orar ao Senhor e pedir a Ele que te oriente para que você venha votar na pessoa certa, porque essa pessoa vai ser seu governante aqui durante 4 anos. Nós não sabemos como é que vai ser esses 4 anos.
Não tem A, nem B, nem C. Não temos que falar quem é o melhor, quem é isso. Não. O que você não tem que ir pela cabeça de ninguém, pela fala de ninguém. Você tem que orar ao Senhor, pedir orientação a Ele, e Ele vai falar contigo a quem você deve realmente votar. Aquele governante que, quando ele está governando bem, toda a nação vai bem, né? A paz na nação. Por mais que os problemas vêm, mas a nação prospera e o povo fica alegre, fica feliz. Então, naquela época, aquele homem, aquele rei, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele procurou fazer o quê? O melhor. Ele procurou fazer o melhor pela nação, pelo povo. E assim foi feito. Então, como eu falei, trazendo para os dias de hoje, a gente tem que procurar ver isso também. Nós estamos também no período de transição do pastor da nossa igreja. Nós iremos escolher o pastor para estar à frente das ovelhas, que somos nós. E Deus já tem esse pastor, mas nós não sabemos ainda quem é. O que você e eu temos que fazer? Orar. Ninguém queria que o pastor não fosse embora, mas é o desejo do coração dele, né? Deus falou com ele, quer estar mais perto dos pais, para cuidar dos pais, estar ali, né, fazendo a obra. E glória a Deus que ele está saindo para abençoar outros irmãos em outra igreja, como nos abençoou aqui nesses anos todos, e vai ficar por algum tempo. Mas Deus já preparou um pastor para aqui. Mas o que você e eu temos que fazer é orar. É para ele colocar realmente aquele que é do coração dele, segundo o coração dele para nós, e que vai ser bênção para cada um de nós. Vai ser bênção na minha vida e na sua vida, e bênção na vida da igreja. Então são governantes que nós precisamos orar, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor, como Ezequias fez. E assim é toda a liderança da casa do Senhor, os nossos líderes. Precisamos orar, porque muitas das vezes existe peso que vem sobre o ombro de cada líder da casa do Senhor. Nós precisamos estar em oração. E muitas das vezes o inimigo quer derrubar a liderança, quer causar problemas, quer entristecer o coração. E a igreja precisa entender isso, que temos orar um pelos outros. Precisa haver unidade na casa do Senhor, estar unidos aqui na casa do Senhor a cada dia, clamando por cada um de nós. Nós oramos aqui por pessoas que estão enfermas, nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, mas a liderança precisa de oração, os pastores precisam que nós venhamos orar. Não é só ele chegar aqui e orar por nós, não, temos que orar por ele. A liderança, de qualquer ministério, sofre consequências, sofre peso. Eu sou um deles. Tem ministério dentro da casa do Senhor, e você também tem. O que temos que fazer é orar por cada líder da igreja, para que esteja em pé, firmado, para que procure fazer o que é reto aos olhos do Senhor, fazer o melhor para Deus, clamar a Deus por um representante do nosso país, que vai ser esse ano de eleição, pelos representantes, deputados e governadores, senadores. Precisamos orar para que Deus venha nos orientar. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Precisamos assim também da nossa nação. Que seja reto aos olhos do Senhor, que eu sou, olha, esse é meu. Esse vai fazer o melhor para o meu povo. Até aqueles que ainda não são povo, pessoas que estão fora. E dentro da casa do Senhor é diferente. Nós precisamos orar uns pelos outros, para trazer unidade, abraçar. Meu irmão, muitas das vezes eu falo aqui de manhã, quando eu prego, que muitas das vezes o irmão entra naquele portão, ele está triste. Muitas das vezes com palavras que magoaram, entristeceram, e muitas das vezes um abraço que você dá nesse irmão, tudo pode mudar, meu irmão. Apenas um abraço que você der. Uma vez chegaram me falaram isso, poxa, eu precisava tanto desse abraço que você me deu. Eu cheguei a ficar emocionado na hora, que um abraço levanta uma pessoa, uma palavra de ânimo, e muitas das vezes recebeu uma palavra que muitas das vezes joga a gente no chão.
Não é só lá fora no mundo, não, aqui dentro. Temos que vigiar em nossas palavras, nas coisas que falamos a cada dia. Muitas das vezes são palavras que, em vez de levantar o irmão, jogam ele para baixo. Precisamos estar vigiando a cada dia, porque o inimigo quer isso, ele quer destruir a unidade da igreja, ele quer acabar com a união da igreja. O Senhor já tem um pastor para a igreja, ele já tem, nós precisamos estar orando, que ele vai mostrar, e ele vai colocar aqui. Não queríamos ficar sem o pastor Bruno, mas a vontade dele, tem essa vontade, ele vai estar mais perto da família, ele vai estar orando, eu já conversei com ele sobre isso. E devemos orar pela vida dele, que ele seja bênção lá para outros irmãos onde ele vai pastorear. Então, há um tempo novo na nossa vida, há um ano que está começando, sabendo que é um ano de eleição de todas essas pessoas que vão entrar para dirigir nosso país. Meu irmão, a responsabilidade é nossa, porque o mundo está aí, ó. A carne está aí. Depois de um carnaval, a festa da carne, vem as tragédias. Gente morrendo, acontecendo isso tudo que está aí, doenças e tragédias, as tempestades caindo, acontecendo tanta coisa. A festa da carne, a adoração a Satanás. Entendeu? E a igreja precisa estar vigiando, estar orando, clamando, e orando por essas pessoas que ainda estão cegas espiritualmente. Existe uma venda nos olhos dessas vidas. Nós temos essa responsabilidade nessa terra. Os discípulos não estão mais aqui, não. Os profetas, não. Hoje os discípulos, os profetas somos nós, meu irmão. É Deus que quer usar cada um de nós. O Espírito Santo habita em você. Ele quer falar através de você. Se deixem ser usados pelo Espírito Santo, para que Ele venha ver a tua vida, a minha vida, reto aos olhos de Deus. Um governante que governa bem a sua casa, que governa bem dentro da igreja, na sua família, ou até dentro do seu trabalho. É um privilégio você estar aqui nessa noite. Um privilégio que nós tivemos de estar nessa manhã participando daquela mesa, a comunhão da igreja. A gente entra aqui, você pode ter tido uma semana difícil, a semana que entristeceu o teu coração, mas você entrou aqui, você precisa sair daqui diferente. Porque o Espírito Santo quer falar com você, quer te abraçar, quer te dar uma palavra de unidade, uma palavra de amor. Ele quer falar com cada um de nós. Precisamos estar cada vez mais unidos em amor. Que haja amor na casa do Senhor. Em 1986, vou fazer 40 anos aqui, agora em setembro que eu estou aqui. Eu fui abraçado de uma tal maneira aqui, que eu cheguei aqui, quando eu saí com o Sandro, eu falei, que gente é essa? Que povo é esse que nos abraçou? Eu lá no mundo eu não conhecia isso. Me abraçou de uma tal maneira, eu e ela, aqui, a gente voltou logo. Isso foi uma segunda-feira, na quarta-feira, na sexta, domingo, eu já estava aqui chorando, de joelho, aceitando Jesus, recebendo a Cristo. Que povo é esse? As pessoas lá fora, meu irmão, até dentro da própria igreja, quer ver um brilho no seu rosto. É o brilho de Cristo na sua vida, no seu rosto. Eu pego chorando, meu irmão. Eu pego chorando porque a gente precisa mudar. A igreja do Senhor precisa mudar para melhor, precisa ser diferente, mostrar diferença ao mundo e mostrar diferença a cada um de nós. Quem somos nós? Nós somos alguma coisa quando somos guiados pelo Espírito Santo. Quando a gente não é guiado, não tem Jesus, não somos nada mesmo. Mas quando o Espírito Santo habita em você, tem um tesouro que habita dentro de você. Ele fez o melhor por mim e você. Ele não tem que provar para você e para mim que Ele nos ama, não. Ele já provou, porque Ele deu Jesus para morrer naquela cruz do Calvário por mim e para você. Nós é que temos que provar para Ele que nós o amamos. E como que nós vamos provar? Primeiramente, nós estamos aqui adorando, cantando louvores e fazendo a obra dEle, procurar fazer o melhor para a edificação da casa do Senhor, edificar vidas. Quantas vidas você já foi usado para
entrarem nessa casa e receber Cristo. Quantas vidas eu já preguei, já falei, e Deus me usou. Quantas vidas Deus usou você para abençoar, edificar. Pessoas que foram arrancadas lá daquele mundo de trevas e você trouxe aqui, meu irmão. Não para por aqui não, Deus quer te usar mais. Deus tem bênção para cada um de nós. Ele sempre teve, independente de, nós somos cheios de erros, nós somos cheios de mazelas, cheios de problemas, ninguém aqui é perfeito, mas a gente procura fazer o melhor, mesmo assim nós erramos. Mas a gente procura fazer o melhor porque Deus merece. Nós não merecemos nada. Nós fomos salvos pela graça, favor imerecido. A gente não merecia nada. Foi Deus que tem dado vida para mim, tem dado vida para você, tem curado nossos filhos, tem curado nossa família, tem suprido a nossa necessidade. Muitas das vezes a gente esquece isso tudo. E tudo que esse Deus tem feito por nós, damos as costas. Deus quer ver como via naquele homem, fazia reto, ele fazia reto, que eram os olhos de Deus, ele fazia o que era reto. Por isso ele foi um Deus que Deus honrou muito, foi um rei que Deus honrou muito. Lá no versículo 14 que eu li, o primeiro, recebendo, pois, as cartas, ele, os mensageiros, e logo depois ele tomou a melhor atitude da vida dele. A atitude mais certa que ele tomou na vida dele foi quando ele leu aquelas cartas que entristeceu o coração dele. Lá no versículo 1 do 19 fala que ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou diante de Deus. Mas ele fez a melhor atitude que ele fez foi ele chegar na casa do Senhor e estender aquelas cartas. Senhor, aqui está a minha situação, meus problemas, as minhas tristezas, tudo aquilo que tem maltratado a minha vida e meu coração. Estou sendo afrontado pelo Senaqueribe, rei da Síria, que quer destruir o teu povo, quer invadir Jerusalém. Eu não tenho como fazer, nosso exército não consegue. E ele fez ali, estendeu as cartas, e no versículo 15 fala, e ele orou, Ezequias, perante o Senhor, e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és o Deus de todos os reinos da terra, e fizeste os céus e a terra. Olha que oração que esse homem está fazendo. Essa é a oração que a gente tem que aprender a fazer. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve e abre, Senhor, os teus olhos e olhar e ouve as palavras de Senaqueribe que enviou para afrontar o Deus vivo. Muitas das vezes as afrontas vêm sobre a nossa vida, mas muitas das vezes está vindo sobre o Deus vivo. Essa afronta é quando o próprio Deus que está te usando, está te abençoando para você fazer a obra. E você está sendo afrontado, é o Deus que te abençoa, é o Deus que te usa. E ele aqui colocou, e está tentando afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e suas terras, lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra da mão de homens, de madeira e de pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se serviram de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reis da terra que só tu és o Senhor Deus. No versículo 20, então Isaías, filho de Amós, profeta Isaías, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi.
o que você orou, o que é essa oração que ele fez ao Deus Todo-Poderoso. A resposta veio logo. Muitas das vezes a gente quer uma resposta rápida, mas muitas das vezes a resposta é imediata. E o profeta Isaías veio usado por Deus dizer: o que você me pediste através dessa oração, eu ouvi. E se você ver os versículos à frente, você pode ver o que aconteceu. Porque por ele mesmo ele não tinha condição nenhuma de lutar contra aquele exército, mas ele lutou através da oração. Ele colocou diante de Deus aquelas cartas e creu no Senhor, fez aquela oração de todo o coração. E a nossa oração, quando é de todo o nosso coração, Deus ouve sim. E ele falou que eu ouvi o que tu pediste. E ele, o que ele fez? Muitas das vezes acontece na nossa vida. O Senhor que guerreia as suas guerras. E o Senhor guerreou as guerras de Ezequias e destruiu todo aquele exército. Tanto que o próprio filho dele, desse Senaquerib, foi lá e matou ele a espada. E reinou no lugar dele. O exército foi destruído. Logo depois era um corpo morto. O Senhor guerreia a minha guerra e a tua guerra. Guerra contra as injustiças. Guerra contra as palavras mal colocadas. Guerra contra a enfermidade, as tristezas, as mazelas, os problemas que nos assolam, tenta nos abater, tenta fazer com que a gente desista. Esse é o Deus que você e eu servimos. É você entregar tudo nas mãos dele. Todas as afrontas, quem quer que seja. Muitas das vezes são pessoas que não são espirituais, são pessoas que estão até dentro da casa do Senhor, são carnais, que apenas através de palavras elas matam, elas destroem, porque se fossem espirituais não faziam isso. Abalam o irmão nosso, entristecem. Já vi isso nesses 40 anos que eu estou aqui, eu já vi muita coisa acontecer. Qualquer lugar que você for, qualquer igreja que você for, todas as igrejas têm problema, ninguém é perfeito. Aí eu vou para aquela igreja, que a igreja ali talvez não tenha isso, não, talvez tenha problemas piores. Amigos meus que estiveram aqui, não vou mais não, vou na outra. Quantos irmãos passaram por aqui que eu conhecia? Muitos falaram mal, outros falaram bem, não, aí aquela igreja assim, foi para uma outra igreja, foi pior. Se fosse uma igreja perfeita, já tinha sido arrebatado. Se todos nós fôssemos perfeitos, o Senhor já tinha arrebatado daqui dessa terra. E a gente tem que, onde Deus colocou você, onde Deus plantou você, procura dar frutos, para que venhamos a ser retos aos olhos de Deus. Os problemas vai vir sempre. Lidar com pessoas é difícil. Jesus, ele não agradou todo mundo, não, sofreu muito. Muitos destrataram ele, tanto que crucificaram ele. Não agradou todo mundo, nem eu vou agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Mas a gente procura fazer o melhor nessa terra. Procurar fazer o melhor para Deus. Eu tenho a certeza que através da sua atitude, mudança de atitude, de procurar fazer o melhor, por mais que os problemas estão vindo sobre você, Deus vai te abençoar sim, vai te dar vitória, com enfermidades ou qualquer outra situação. Deus é contigo por onde quer que Ele ande. Onde quer que você ande, Deus é contigo. Que nossas palavras sejam palavras para edificar a igreja, para abençoar a igreja, para que venha a ser bênção também dentro da nossa família. Como eu falei antes, as pessoas precisam ver o brilho de Cristo no nosso olhar, no nosso rosto.
Uma vez, há muito tempo atrás, uma pessoa falou isso para mim: rapaz, eu olho para você, eu vejo um brilho diferente. Eu vejo um brilho em você. Isso logo depois que eu me converti, aquele primeiro amor que a gente precisa voltar, meu irmão. Quantos anos eu não recebo essa palavra? A pessoa chegar: poxa, eu vejo um brilho diferente em você. Não é que eu sou ruim, não. É que a gente muda. A gente vai passando o tempo de igreja, a gente já não tem mais aquele primeiro amor. Mas a gente precisa, existe um louvor que fala: quero voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos entender dessa forma. Precisamos amar os nossos irmãos, abraçar mais, conversar mais, chegar, vamos orar. O que você está passando, irmão? Eu estou passando, vamos sentar, vamos orar, vamos conversar. Vamos lutar as guerras do nosso irmão também, porque o Senhor luta as nossas guerras, mas a gente também pode assumir essa guerra também através da nossa oração, intercessão, para que aquele irmão venha ser levantado, venha novamente sorrir, venha mente estar alegre na casa do Senhor. Alegria, como disseram, vamos à casa do Senhor. A gente precisamos entrar aqui com alegria, ter essa vontade de estar aqui. Não, as situações que vêm sobre nós nos entristecem, não dá vontade nem de vir, mas venha assim mesmo, venha como estás. A palavra de Deus fala assim: venha como estás. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você e eu temos aflições terríveis que tentam nos abalar, entristecer e tirar da igreja. Mas vamos, quem que te anima, quem que te levanta, é o Espírito Santo que habita em você. Está com gemidos inexprimíveis dentro de você, querendo alegrar o teu coração. É assim que Deus quer fazer com cada um de nós. O rei Ezequias, ele agradou o Senhor, fez o que era reto, e foi um rei que prosperou nessa terra. Quantos outros antes dele depois ele prosperaram? Não? Só fizeram coisas erradas, adoraram outros deuses, fizeram tantas coisas erradas. E nós precisamos fazer o melhor para Deus. No seu dia, que Deus vai chamar a gente. Um amigo meu ontem partiu, 50 e poucos anos, cortava no cabelo, ele tocava saxofone na igreja, no Rocha, Assembleia de Deus. E ontem ele infartou de manhã, partiu, meu irmão. Eu não pude nem estar lá, porque eu estava aqui. Mas ele procurou fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Tantos anos servindo a Deus, 50 e poucos anos. Mas ele está na glória. Amém. Sei que todos nós iremos nos encontrar. Mas o que precisamos é estar preparados. Eu posso fazer uma pergunta para mim e para vocês, eu não preciso responder. Você está preparado se Deus chamar agora? Você vai chegar lá? Eu creio que todos os que estão aqui, servos de Deus, vai chegar. Mas muitas das vezes eu faço essa pergunta a muita gente: você está preparado se Deus chamar você agora? Você não sabe o dia. Nós temos uma senha, o dia da tua senha vai ser chamada por esse irmão de ontem. Você está preparado para chegar na presença de Deus? Você vai chegar lá de mãos vazias? Olha, estava ali na quebra de protocolo, nem preparei essa palavra, mas o Espírito Santo me deu essa palavra aqui agora para falar. Em Apocalipse 14, no versículo 13, fala assim: e ouvi uma voz no céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem nos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A tua casa linda, maravilhosa vai ficar, o teu carro vai ficar, a tua família vai ficar, o teu dinheiro, o teu tesouro que você tem guardado vai ficar.
Nada você vai levar. O que você vai levar? Aqui a palavra diz agora. Assim diz o Espírito, descansar dos seus trabalhos. O trabalho é seu e meu, mas a obra é do Senhor. Eu sempre falo isso no hospital: olha, o trabalho aqui é de Deus, o trabalho aqui é nosso, o trabalho é nosso, é sair da sua casa, botar o pé do lado de fora e fazer o trabalho para Deus, porque o trabalho é seu e meu, mas a obra é do Senhor. E como você vai chegar lá de mãos vazias? Então, a única coisa que você vai levar, a palavra que disse, não sou eu, são as obras. E não temos que chegar lá de mãos vazias, não. Todo mundo aqui tem ministério, todo mundo tem um dom aqui. Ninguém pode dizer, não tem dom, todo mundo tem dom, todo mundo tem ministério. E ninguém vai chegar de mão vazia. Mostra as suas mãos, o que fizeste comigo. A única coisa que você vai levar daqui, a única coisa, são as obras. E a única coisa que aquele homem levou era um rei. Toda a riqueza ficou, mas o nome dele estava registrado aqui como um bom rei, reto aos olhos de Deus. Existiam aqueles que fez o que era mal, ficou para lá. E a minha vida e a sua vida precisa ser registrada com o Senhor dessa maneira. A Bíblia fala em Apocalipse também que existem livros, o livro da vida, que o seu nome e o meu nome está lá. Mas existem os livros. Significa que os livros são os livros de cada um de nós, como cada um de nós tem um DVD do Senhor, o DVD da nossa vida. Está tudo sendo anotado do que fizemos para o Senhor, o que deixamos de fazer para Deus. Entendeu? Os livros. Abriu-se o livro da vida e depois abriu os livros. É a vida de cada um de vocês, é a minha vida. Precisamos ter essa consciência de entender que Deus é Deus na sua vida. Ele é maior do que tudo, é maior do que os teus problemas, do que as tuas tristezas, das tuas mazelas, enfermidades, que apenas uma palavra que Ele liberar para você, tudo vai desaparecer e você vai ficar curado, sarado. Esse é o Deus que eu e você servimos. É o Deus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus. É esse Deus que está pronto para abençoar você. Essa palavra, eu orei, pedir a Deus uma palavra para edificar a minha vida e a vida da igreja que está aqui. Poderia estar com mais gente aqui, mas Deus separou você para estar aqui. Talvez você não estaria aqui, mas Deus trouxe você para ouvir. Quem tinha que ouvir somos nós. A palavra de Deus é a espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Ela fala comigo primeiro, que estou falando, e fala com a igreja, com a congregação. Essa palavra que Deus fala no coração. Eu não sou de ficar aqui fazendo esboço, fazendo nada. Eu quero que o Espírito Santo fale através da minha vida. Apenas eu vou ler um versículo e Ele vai falando através da minha vida. É isso que eu peço a Deus. Fala, Senhor, para edificar a tua casa. Eu não tenho seminário, não tenho nada disso, nem tenho chamado de pastor, chamado para ser pastor. Eu sou um evangelista apenas. Aqui vem que não só falar para aqueles que ainda não encontraram com o Senhor, dentro de um hospital, na rua, onde quer, mas também dentro da casa do Senhor, para edificar uma vida, transformar, mudar pensamentos e mudar situações. É isso que Deus quer para a gente. Vou pedir a vocês para ficarem de pé. Nós vamos orar agora. Você coloca a tua vida diante de Deus. Fecha teus olhos. Eu vou deixar vocês orando primeiro. Olhe pela sua vida.
Ore pela vida da sua família agora. Ore por alguém que pediu você que orasse. Ore por pessoas que estão enfermas, que você vem lembrando agora. Ore principalmente por você mesmo, para que o Espírito Santo venha operar através de você, venha transformar a tua vida, e através da sua vida outros serão transformados. Ore. Logo depois eu vou estar orando, eu vou quebrar esse momento agora, vou estar orando, mas você continue orando aí. O Espírito Santo está aqui, está na sua vida, está aqui nesse lugar. Não sou eu que estou falando, não. A palavra fala quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou presente. Você não está vendo com os teus olhos, não, mas o Senhor está aqui. Os anjos do Senhor estão acampados aqui neste lugar. Os microfones tentaram atrapalhar até o louvor, mas não conseguiram não, porque os louvores foram entoados para o Senhor. Eles tentam muitas das vezes atrapalhar. As coisas acontecem para atrapalhar. Mas eu sei que o Senhor recebe a tua oração, a tua palavra, o Senhor Deus. Ele conhece o coração aquebrantado nessa hora. Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe o que você precisa. Ele conhece você pelo nome. Pede a Ele uma boa semana na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, para que seus filhos sejam abençoados, seus pais, toda a sua família seja abençoada nessa hora. Pede a Ele que Ele venha dar livramento de todo mal. Nesse mundo que a gente vive tão difícil, que a gente sai para trabalhar, não sabe se volta. Balas perdidas, assaltos, maldades. Ninguém pode guardar você não. A polícia, ninguém não. Quem te guarda é o Senhor. Ele coloca o escudo dele sobre a tua vida. Mas o que você tem a fazer, pedir a Ele. Somente a Ele. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o teu nome, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida, Senhor, foi colocada aqui. Não foi eu falando, mas o Senhor falando através da minha vida. A minha vida também precisa ser transformada, a vida dos meus irmãos precisa ser transformada. Tudo, Senhor, tudo que aconteceu aqui é tudo para a honra e glória do teu nome. Transforma a tua igreja de 7 pontos a cada dia. Transforma, Senhor, a tristeza em alegria. Dê a paz àqueles que falta paz. Dê o livramento de todo mal ao teu povo. Obrigado pela tua presença aqui no nosso meio, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. O Senhor tem falado no nosso coração. Obrigado, Senhor. Abençoa teus servos que estão aqui e até aqueles que não vieram. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos com mais um louvor. Tua graça nunca falha.
Deus possa fazer o melhor para você. Sua família, sua casa, seu trabalho, pedindo a Ele sempre um livramento de todo mal na sua vida. Vocês possam entender bem o que Deus falou no coração hoje. Ele falou comigo também. Espada de dois mundos, porta de duas mãos. Deus possa te abençoar. Só agora, mas sempre. Feche os teus olhos. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo estejam com todos vós para todos sempre. Assim, Senhor, te oro em nome de Jesus, abençoando, Senhor, a vida dos teus servos. Aleluia. Glórias ao teu nome. Aplauda o Senhor.